Esse vídeo é pra você que tá vindo de um contexto ruim, sente que não tem tempo pra fazer nada, mas tem uma vontade gigantesca de mudar a sua realidade através do trabalho. E eu vou falar algumas coisas que eu tenho feito que tem dado muito certo e principalmente o que eu descobri essa semana que me ajudou a virar a chave de uma vez, mas não é pra todo mundo, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Então se você não tá disposto de verdade a ouvir o que eu tenho pra falar, tipo, sai do vídeo. Ou comenta alguma besteira, porque engaja e tá ligado. Esse comentário do Carlos é sobre um outro vídeo que eu fiz falando sobre faculdade, sabe, gasto de tempo, tudo mais, rotina difícil. E eu fiquei pensando muito na resposta dele antes de gravar um vídeo. Porque eu entendo completamente o ponto dele. Eu achava que eu não tinha tempo na época da faculdade, porque eu trabalhava, fazia faculdade, namorava, fazia o curso. Eu falava, cara, completamente sem tempo, não tem como crescer, não tem como se desenvolver. E hoje eu faço, sei lá, 10 vezes mais coisas e eu continuo tendo as mesmas 24 horas. Mas relaxa que eu não vou vir com esse papinho de todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque não é bem assim que funciona, a gente sabe que não. Mas a questão principal, que foi o insight que eu tive essa semana sobre pessoas que estão tentando crescer, pessoas que estão tentando vencer na vida, principalmente que vêm de pobreza, contexto difícil, contexto familiar horrível e tudo mais, foi uma frase que é: não tente colocar uma rotina balanceada em um objetivo completamente desbalanceado. Meu amigo, se você é uma pessoa que não tem um pai ou não tem uma mãe, porque também acontece, você vem de um contexto pobre, sua família não tem uma casa própria, você estudou em escola pública a vida toda, você tem pouquíssimos recursos, você não tem um pé de meia para se sustentar, você já está num contexto completamente desbalanceado, num contexto em que não dá para competir com pessoas que têm todas essas coisas seguindo uma forma balanceada, seguindo esse 8 horinhas de sono, seguindo não dá para usar todas as ferramentas que tem na sua mão porque alguém pode achar ruim, tipo, sinceramente, isso não existe para pessoas como nós, isso não existe para pessoas que estão tentando construir alguma coisa vindo do zero. E a primeira coisa que você tem que começar é com a sua rotina. Então, é impossível você tentar manter uma rotina balanceada para um objetivo desbalanceado. E confia em mim, eu tentei muito. Eu tentei muito manter a regrinha de alimentação, eu tentei muito manter a regrinha de sono, eu tentei muito manter a regrinha de não ficar muitas horas na frente do computador, de fazer exercício todos os dias no mesmo horário. Só que não funciona desse jeito. Simplesmente não vai funcionar. Porque não é como se você tivesse os mesmos recursos para manter uma rotina que uma pessoa que tem vários recursos tem. É impossível. Então a primeira coisa que eu vou dizer é: entenda o que você pode abrir mão por um período determinado para que você consiga acelerar o seu processo de balanço. Porque depois que você balanceia a sua vida para um objetivo balanceado, fica tudo mais fácil. Tipo, quando você chega numa renda de 100 mil, é muito mais tranquilo você treinar o horário que você quiser, porque você tem uma renda de 100 mil que depende só do seu trabalho. Quando você tem uma pessoa que cozinha para você, você não se importa muito com a comida, porque é o trabalho dela. Mas até você chegar lá, você tem que garantir que você está dando tudo de si, seguindo os caminhos lícitos mais rápidos que você puder, caminhos lícitos novamente, não sem fim, besteira, para você sair do outro lado. Esquece isso de balança. Se você tiver que abrir mão do sono, abra. Se você tiver que abrir mão de uma boa alimentação por um tempo, abra. Se você tiver que abrir mão da sua família, abra. Abra, sinceramente, abra. Porque é impossível você chegar do outro lado se você não fizer essas coisas. É impossível você chegar do outro lado se você não der tudo de si com tudo que você tem. Você não vai.